Olá, boa tarde para você que está conectado aqui na TV Estadão. Eu faço um convite para você acompanhar conosco uma mesa redonda especial onde o assunto é tecnologia. Todos nós estamos vivendo essa transformação digital na vida das pessoas, das empresas, e a gente vai entender melhor e debater alguns itens e temas que impactam o nosso dia a dia. E eu tenho aqui um trio de especialistas que eu já vou apresentar para vocês. Comigo no estúdio da TV Estadão, o professor Marcelo Zufo. Professor Marcelo Zufo, que é do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Obrigado, professor, pela sua participação com a gente. O Marcelo Trípoli, ele que é vice-presidente de Marketing Digital da consultoria McKinsey. Marcelo, também agradeço a sua presença aqui nessa mesa redonda. Prazer, João, estar aqui com vocês. E também com a gente o Marcelo Miguel, diretor executivo de Marketing e Negócios da Embratel. Prazer estar aqui, João. Obrigado, Marcelo. 3 Marcelos aqui na nossa mesa de hoje. Professor Zufo, como você avalia o impacto da tecnologia hoje, seja na vida das pessoas, mas especialmente na vida das empresas, professor? Bem, é interessante, né? Eu lembro quando há 25 anos atrás, as primeiras homepages estavam sendo lançadas, inclusive aqui nesse jornal. A gente está definitivamente na transição, né? A gente tem ciclos sobrepostos de inovação e é interessante que eles estão cada vez mais curtos. E uma das nossas ideias é tentar capturar uma janela maior de inovação, de tentar olhar nesta transição em que você tem efeitos turbulentos, como a gente pode ter uma perspectiva de maior longo prazo dentro dessa perspectiva de transformações. Se você pegar a fotografia do momento, é absolutamente ficção científica algumas coisas que estão ocorrendo agora. Toda essa revolução da IA, né? Que IA que nós estamos falando? São dezenas de técnicas de inteligência artificial, da visão computacional, pro analytics. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo. Uma ansiedade das corporações na direção de uma violação total da sua privacidade. Aquela violação de privacidade que a gente está acostumado com a Google, com o Facebook. Todo mundo descobriu que isso é fundamental para os seus negócios futuros. Isso traz consequências interessantes no campo da moral, no campo do comportamento. Que acaba se discutindo em todos os campos, né, professor? E os efeitos econômicos e sociais disso, né? Começa já a se falar de que antigamente a gente pensava um assessorista, recentemente a gente fala de um motorista de Uber perder o emprego daqui a 5 anos, quando os carros autônomos da Uber vierem para cá, motorista de ônibus, cobrador. Mas a gente começa a ver que outras profissões, também desde que você consiga representá-las na forma de algoritmo, eventualmente não vai existir no futuro. Sofrer esse impacto também. Então, tão próximo, né? Marcelo, eu queria falar com você agora no campo da comunicação, né? Diante dessa transformação digital que a gente vive. O que as empresas passam na hora de se comunicar, seja com o consumidor final ou com os diferentes públicos que uma empresa tem? A comunicação, como eu acho que todos os aspectos da vida moderna foram impactados aí pela essa disrupção digital que a gente viveu e se acelerou nos últimos anos, né? Quando a gente fala de comunicação, acho que a principal mudança de paradigma foi a questão do empoderamento das pessoas. Ou seja, hoje as pessoas têm uma série de ferramentas para impedir que aquela propaganda que não é relevante para não chegue para elas. Existe um número crescente de pessoas que instalam, por exemplo, ad blockers nos seus devices para impedir a publicidade. Isso é uma demonstração cabal de que as pessoas não querem aquela propaganda que simplesmente interrompe elas. Por outro lado, os anunciantes, as marcas, as empresas nunca tiveram tantas ferramentas de conseguirem ser relevantes para os consumidores com a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, acho que por um lado você tem um consumidor e uma população que está mais empoderada para evitar ser, de uma certa forma, exposta à publicidade que não interessa. Por outro lado, a capacidade de segmentação, de entrega de mensagem segmentada nunca foi tão grande. Então, as marcas que usam bem feito a tecnologia, ou seja, as marcas, as empresas que usam de forma bem feita a tecnologia, que são relevantes para o consumidor e convidam ele para o diálogo e não só para o monólogo, elas estão conseguindo ter resultados nunca esperados. Elas acabam saindo na frente, né? Marcelo Miguel, como fica com novos serviços e tanta informação que precisa chegar ao consumidor? Como é que a Embratel vem trabalhando esse lado? Bem, João,
Recentemente me fizeram uma pergunta num painel sobre a inovação, se a transformação digital era uma evolução ou uma revolução. E aí, assim, os painelistas naquele momento, cada um se colocou de uma forma diferente, mas no final, como é disruptivo, é uma revolução, né? Por mais que você crie processos de estar evoluindo nesse mundo de empresas que são as tradicionais ou que não nasceram digitais para um processo digital. Então, assim, existem algumas áreas, dependendo do amadurecimento de cada uma organização, que já começou esse processo e a gente consegue identificar claramente, por exemplo, os bancos no processo da relação com o seu consumidor, eles acabam, no final, fazendo todo o processo digital e eles querem que você fique fora das agências. Então, os tijolinhos acabam e todo esse processo vem para uma interatividade digital. O próprio e-commerce é um processo das lojas de varejo também de sair fora do conceito das lojas tradicionais para um modelo diferenciado. E aí começam essas questões como colocadas de modelos de negócios que mudam. O Uber no seu processo, nos bancos tem as fintechs, que são as startups que começaram financeiras e tem todo um processo de tecnologia. E é justamente isso que o internauta que está nos acompanhando percebe no dia a dia. Pois é, a prática é essa, né? Do analógico para o digital, e a gente vai tendo que criar valor para não ficar para trás. Né? Esse é o grande desafio. Exatamente. E em termos de infraestrutura, professor, como é que está o Brasil? Isso é muito interessante, né? Eu posso eventualmente falar algumas coisas que, por exemplo, o Marcelo não vai ficar chateado comigo, mas a demanda por uma infraestrutura comunicacional vai ser tão grande que a gente até pensa que no futuro a forma como a gente constrói e entrega essas infraestruturas talvez não faça mais sentido. Por exemplo, talvez não faça mais sentido a gente regular o espectro. Talvez num futuro não muito distante, algoritmos semânticos vão ser responsáveis por uma otimização espectral no domínio da comunicação de curto, médio, longo prazo, banda larga, banda estreita, porque a gente sabe que um recurso esgotável, fundamental aí para o futuro dessa revolução, são as comunicações por meio não físico, ar, né? E a gente sabe que existe um limite para essa comunicação espectral. Hoje a gente está entrando em faixas espectrais não pensadas antes, 60 GHz, mas também existe a ideia, como vai acontecer na internet das coisas, das infraestruturas não formais, né? Ou seja, nessa plasticidade, nessa revolução disruptiva, no futuro talvez eu possa ser a provedora de comunicação, ou seja, nesse processo que o Marcelo colocou de empoderamento, a tecnologia está cada vez mais sendo apropriada sob todas as dimensões, inclusive do ponto de vista da infraestrutura, e ela vai ser necessária e fundamental para essas revoluções. Agora, talvez, como eu disse, num certo instante, não faça mais sentido a gente entregar ou construir infraestrutura, não numa janela de tempo de 3 ou 4 anos, eu estou falando de 10, 15 anos. Até em 3 anos, se as coisas mudam tanto, em 3 meses, em 3 anos... Né? Pois é.